Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se já estou no ar. Fazendo ao vivo agora, 100% ao vivo, sem delay. Esperar um pouco a galera chegar. Bora, bora. Hora de pouco, esperando alguém chegar. Já começamos. Tem um pequeno atraso, mas já começamos. Vamos ver como que ficou. Já houve uma atualização, né? Não sei quem viu, né? Agora a gente deixou um pouquinho mais profissional. Vai mudar ainda aqui para seguir o padrão que foi colocado na enquete. É, mas ainda não deu tempo de aplicar, mas vai ficar meio que um formato assim, vou ver como fazer. Vou tentar ouvir a opinião de vocês também, é, mas tentar deixar todas as páginas de uma maneira mais profissional e tal. Começando pela capa de home, a capa de login. Então deixar de ser aquele é, cor turquesa bem padrão, bem normalzão, assim, só para começar a criar algo mais ligado a profissional, menos MVP. E daí aos poucos vou tentar criar cada vez mais telas, mais, mais uma cara mais legal. Então, deve estar achando estranho porque da live, né? É, porque eu resolvi fazer essa live assim, não jogando poker. É, cara, principalmente o objetivo da live era ter um ponto de contato entre os usuários e o que eu estou criando. A live de poker em si ela se torna muito mais o funil de entrada de pessoas e não essa troca de ideias. Então a ideia da live é que é fazer a live e também, como podemos dizer, criar é, um canal de troca de ideia, de mostrar, de dar mais claridade do que está sendo feito, o que pode ter feito, ouvir vocês, pegar material e como podemos dizer, reproduzir em outras redes sociais, colocar isso como um documento histórico gravado, talvez no YouTube, alguma coisa assim, levar para esses lugares e deixar 100% lá. E daí quem entrar lá na frente vai saber todo o processo de como foi criado. Então essa é a primeira live inicial. Então ela é meio que um teste ainda. Então não sei como que vai ser, não sei como que vai funcionar, não sei como que a galera vai chegar ou não. Mas a ideia também é passar o que foi feito na semana, o que se planeja fazer. Segunda-feira eu coloco a enquete, então dá uma pincelada na enquete, no que e no porquê, no racional de foi colocado para votação e no geral dar mais transparência para o processo como um todo, né? Então meio que isso. Eu vou tentar não me alongar muito na live de hoje, tentar ser breve mesmo, por ser inicial, é mesmo para tentar ver como que funcionou a dinâmica, como que foi, é, o que dá para extrair, o que dá para melhorar, ver som, ver imagem, ver essas coisas assim. Então, é meio que inicial. É, então, eu fiz uns slides aqui meio que para a gente ir se baseando na troca de ideias, mas bem básico, assim, só para mim não se perder. Depois eu tento criar alguma coisa mais bolada para as próximas vezes, assim, mas mesmo como meio que para ter um norte de comunicação.
Então, onde estamos, né? A plataforma está aberta e o sistema rodando. É, 100% da ideia principal, ela roda a Pulse, os leilões, roda as votações e roda as ideias. É, e assim, como já tem alguns produtos lá dentro, alguns módulos eles estão 100% funcionais, eles não têm tudo que eu quero que tenha, nem o que vocês pediram, mas eles já estão funcionais, então você já tem como usar ele de alguma forma e ir testando e dando melhorias, dicas e coisas afins. Então, é o que nós estamos. Esta live aqui é para ser o ponto fixo de alinhamento. Eu vou tentar estar aqui toda segunda-feira às 8 horas da noite. Mas também é como um teste, igual foi as lives de poker em si. Elas foram de teste também. É, e daí foi feito um teste, ele não chegou no objetivo que eu gostaria, assim. Ela foi muito mais cansativa, muito mais pesada e ela não trouxe o benefício que foi proposto lá no mês de novembro, que era engajar mais os usuários ativos. Ela se tornou mais uma questão de é, funil de marketing, de trazer pessoas para dentro, que também é bom, só que não sei se é esse momento. E não foi esse de engajamento com as pessoas, de engajar elas a utilizarem mais, votarem mais, darem mais ideias, participarem mais dos leilões. Então, estamos tentando outro formato, e se for preciso, vamos tentar um terceiro formato, alguma coisa do tipo, para ter um ponto fixo de alinhamento, alguma live, alguma divulgação. E a ideia, então, já como foi comentado, né, é, de, é, de também ser reprodutor de conteúdos, assim. Boa noite, Petrovic, é o Felipe, né? O Felipe tá roubando os leilão, aqui tá sendo legal. Então, essa ideia. Obrigado por chegar aqui, né? Primeiro eu não sabia se alguém ia chegar para trocar uma ideia. Então, estamos aí, trocando essa ideia. Então, como vim falando que a live aqui como ser esse ponto. E assim, vou mostrar porque eu tomei X decisão. Se a decisão de da qual enquete fazer, por que colocar aquela enquete, do porquê eu estou fazendo assim e não estou fazendo diferente. Então, eu dou transparência às decisões que eu tomo e também eu consigo ouvir e fazer uma construção mais coletiva do geral como um todo. Então, a plataforma rodando essa live com esse ponto e dar mais voz para os usuários, elas poder falar, eu poder ouvir eles, porque não tem como eu chegar um a um e ficar perguntando, né? Quando tinha menos usuários, eu conseguia fazer isso. Agora que tem mais, eu não consigo fazer isso. Vai dar é, vai dar o anúncio, cara. Eu esqueci de tirar ele, vai ter que aparecer. Então, não sei se deu, não deu anúncio, não sei. Aqui apareceu como acabou. É, então, acho que foi antes. Se alguém perdeu, tem que tirar isso dos anúncios. Para mandar mensagem, pode mandar no WhatsApp lá mesmo. Pega meu número, é mais fácil. Assim, respondo na hora, não te garanto. Eu não sou muito de usar o WhatsApp, mas a melhor forma de mandar é o WhatsApp mesmo. Instagram eu uso pouco, assim. É só mais. Então, para falar comigo, manda mensagem no WhatsApp mesmo. Lá tem meu número, né? No grupo lá, é só pegar e mandar. E é isto. Então, essa ideia é onde estamos, né? Então, aqui meio que do porquê criar live, né? Beleza, mano, manda lá que é importante, assim. O feedback é importante, assim, que me dá um norte de onde seguir, o que fazer, que áreas ir, aonde não ir, assim. É bem importante esse aspecto, assim. Então, o porquê, né? O texto mandava o que foi feito na semana via texto. Então, ela não captura tudo, né? Não captura o porquê da decisão, não captura na ideia como um todo da transparência. E acredito que estar aqui trocando ideia, conversando, ou talvez nem conversando, que a galera vai ver depois por vídeo, que daí talvez eu mostro como está alguma coisa funcionando, ele vai melhorar esse processo, então a live é melhor do que o texto. A votação lá tinha explicação, mas ela era meio que fria e coisa, então não tinha um bate-volta de conversar, né,
entre a gente, mas também entre a comunidade em si. Então, também ele ganha mais, as decisões ficam mais explicadas, reduz ruído, viés, interpretações erradas, porque pode ser perguntado, pedido informação, e no geral aumenta a qualidade das escolhas coletivas. Então, esse que é o básico da live. E aqui eu não queria que fosse um funil de entrada de pessoas, mas mais como, nesse momento, né? Mais como algo que engajamento da comunidade em si. Eu gostaria que mais as pessoas convidassem, elas que confiam, trazendo para dentro, do que vir pessoas, como podemos dizer, muito, muito aleatórias, assim, nesse momento, assim, inicial, assim. Só que veio pessoas legais, assim. O Felipe veio nessa manada da live também, mas veio por indicação, né? Eu acho que por indicação traz mais valor neste momento do que coisa. E depois, quando talvez a gente coloca mais para subir geral, assim. Então, a primeira questão que vou trazer, que já foi mandado lá, é como que fechou o mês de dezembro. Tivemos menos operações, um ritmo mais lento, e já era esperado, né? Porque dezembro, mas vamos lá, dia 20, 22, a galera não tava mais jogando poker. Então deu uma diminuída. E o motor da comunidade era lá o de poker. Então, por exemplo, já estava esperada essa queda, era bem legal, bem normal, né? Em questão de desenvolvimento, queria fechar várias coisas. Não criei meio que quase nada novo em dezembro, só fechando o que tinha assim, tornando os processos mais fáceis de serem executados também na plataforma e não criar. E agora já em janeiro já comecei a criar coisa nova, que é a integração com o Checkscope, que eu depois vou dar uma pincelada para vocês. Então, alguns números que já foi passado, né? A Pulse Gas teve a queda, né? Como era esperado, só que bateu recorde arrecadado em leilões, 2,18, só que foi o maior, porque o lance médio foi maior. Só que uma coisa que teve legal foi que ajuda muito, lance por leilões, assim. Antes era 1,2, agora tá não lembro se bateu 2,3, alguma coisa assim. Então tem mais gente engajada dando lance em leilão, isso ajuda muito no sistema. Um pouco talvez a votação que foi lá para dar XP a cada 100 lances ajudou, mas isso é importante assim para ter mais pessoas rodando assim. E usuários ativos manteve estável 12, entrou alguns, só que alguns não usaram, que já não estavam usando, alguns já falaram que não iam usar, só estavam lá, então quando entraram em novembro, estavam lá, então manteve estável. Foram 3 novas contas criadas e acho que as 3 de novembro não foram muito engajadas assim. Então meio que o que esses dados mostram, o sistema cresce sem devagar, básico, é um sistema complexo de criar toda essa ideia, então ele não pode ser hype de startup, aquela que cresce muito rápido, ela tem que ser devagar, tem que ser testada a economia, tem que ser testada as votações têm que ser passadas devagar nas enquetes, então é importante nesse aspecto, assim, sim, passar devagar também para ver como que está funcionando. Assim, não adianta entrar 10 pessoas por mês, 20 pessoas por mês ou mais, porque o sistema vai quebrar. Assim. Ainda tem coisas que tem que ser analisadas devagar, ensinar a comunidade como um todo como votar e coisas assim. Então, ela cresce num ritmo legal. Assim. Então, os leilões eles já estão se tornando maduros, eles são importantes, que elas são reserva de valor, e a reserva de valor lá, ele tem um passo muito importante lá na frente, que é trazer o mundo real para ser governado na plataforma, e daí isso vai criar uma hype muito legal. Então, como estão os leilões, mais percebe valor na Pulse no longo prazo, isso ajuda, e a base de usuários se mantém a mesma, então não perdemos ninguém. E sempre que entra 2 por mês, alguma coisa assim, já vai subindo aos poucos, né? Já estão em 12. Então, a psicologia do sistema né? Aquele uso sem estímulo imediato, você não tem recompensa agora, mas está pensando lá na frente. É uma plataforma de longo prazo. Eu sempre tento colocar longo prazo, então não quero que seja pensado em curto prazo, e daí vem do poker, né? O poker é um jogo de longo prazo, não adianta ter aquela hype de curto prazo lá em cima, só que o longo prazo você não consegue segurar, então o estímulo não é imediato, sempre pensando em longo prazo, e sempre vai ser assim, essa é a lógica, sempre pensando em longo prazo. E a galera começa a participar porque ela começa a ver sentido no participar, né? Não vou participar porque
é por hype, porque todo mundo está participando, mas eu quero, que eu gostei da ideia, eu vou participar. Engaja mais a comunidade, engaja mais os usuários como um todo, e daí a plataforma vai ganhando valor, assim. Tipo, legal a comunidade crescendo devagar, que vai indo com as mesmas ideias, todos acompanhando você, entendeu? Tipo, essa é a ideia, assim. Então, se começa a entrar muitas pessoas diferentes, talvez vão chegar algumas ideias muito fora do processo, e daí meio que a comunidade meio que se divide, né? Então ela tem que entrar aos poucos nesse primeiro momento até ela criar uma cultura muito forte. Daí ela cria uma cultura forte, você começa a engajar e vai soltando aos poucos, né? Mas ela não se desgruda. Se você pega e faz, entra muita gente, a cultura se desgruda e daí você se perde. Então, é, foi uma decisão pensada, assim. Então, e meio que por isso que eu deixei de lado a live do jogar o poker agora. Eu vou voltar com ela em algum momento quando fazer mais sentido você trazer mais pessoas como funil de entrada, entrar várias pessoas, assim. E daí, tipo, agora não, agora é formar a ideia central, isso aí, tipo, formando a ideia central sem perder ela, assim, porque ela não é tão fácil assim, ela é mais complexa, né? Então, é, ter aos poucos e entrando as pessoas, elas vão sentindo a ideia, então é melhor do que entrar várias, assim. Essa ideia. E daí, tipo, a comunidade começa a se enxergar como parte do sistema. E aqui a ideia básica, o usuário como dono, né? O usuário como todo o processo como um todo. Então, a comunidade ela tem que se enxergar parte do sistema. Se eu tenho 1.000 pessoas, eu não consigo fazer essas 1.000 pessoas sentir parte do sistema. Mas com 12, 13, 14, cada vez mais eu vou conseguindo fazer sentir parte do sistema como um todo. E daí eu consigo vender a ideia que a plataforma quer colocar, né? A ideia central, a ideia base da plataforma, o cerne da plataforma. É isso, sim. Então, a minha psicologia do que está sendo colocado agora e o que foi feito essa semana, né? Semana passada, que eu colocava sempre no bingo, no grupo, vou trazer para colocar tudo na live agora, explico e depois eu coloco também no grupo e pretendo colocar o vídeo também no YouTube ou coisa assim, não sei quando, né? Tem que ver como fazer ainda. Então, o que foi feito? É, coisas que vocês não veem, mas são muito importantes para confiabilidade do sistema. Questões de ganho de XP. Então, antes era meio que algumas coisas eram manuais e eu estou querendo fazer tudo ser automático. Não ter interferência nenhuma minha de colocar ganhou XP, vou colocar lá que ganhou XP. Porque se faz automático, a gente tem o banco de eventos lá, o banco do que tudo que acontece do sistema vamos lá, financeiro de XP vai para o banco de eventos. E quando vai pelo sistema, você dá para confiabilidade lá naquilo. Porque lá na frente a galera vai ver lá, pô, tá certinho, o cara ganhou XP porque ele fez tal. Ele seguiu a ofensiva de 7 dias, ele ganhou XP. Ele fez 100 lances nos leilões, ele ganhou XP. Então eu fiz para essas ganho de XP foi 100% automatizado e daí entrou dois. Quando você gasta uma pulse inteira no sistema, você ganha lá o XP que eu não lembro, e por indicação, que elas não estavam automático, eu fiz para ser automático, e a da ofensiva ela já estava automática, mas ela tinha algumas questões, eu deixei 100% automatizada. Uma questão é que a importância do quem entende um pouquinho de bom, o porquê o Bitcoin, porque as criptomoedas vêm, ela vem para resolver um problema do duplo gasto, para você não gastar a mesma, por exemplo, a mesma pulse para duas coisas. Então você meio que simplificar. E também nesse processo de automação do XP também teve que pensar nesse sistema de duplo gasto, mas é a duplicidade de ganho, para o cara não ganhar duas vezes no mesmo XP. Então teve que pensar uma forma como fazer isso e foi feito por atomicidade. Então tá tudo mesmo numa mesma operação e tentando resolver esse problema. É uma coisa que vocês não vão ver. Assim, não é front-end que a gente chama, é tudo back-end, mas ela traz uma importância muito grande para coisa que eu queria finalizar nesse ano, assim. Então, terminei lá por segunda, terça-feira, alguma coisa assim, esse processo. Daí eu fechei o fechamento completo de dezembro, as informações da plataforma, de quanto que tem em cada reserva, de quanto tem na reserva de valor e coisa assim. Então, e as planilhas que eu tenho de acompanhamento, porque para ver se o sistema talvez não está dando
duplo gasto em alguma coisa. Então tem algumas planilha para resolver isso, não foi feito isso. Eu estruturei essa live semanal, né? Mudei um pouco o layout, pensei como que ia fazer, como que ia tentar, e comecei a integração do Sharkscope. E aqui eu vou aproveitar para mostrar como que está sendo, e eu vou querer meio que a opinião de vocês. Deixa eu fazer o login aqui. Eu criei uma conta só para esse fim. Deixa eu ver se está aberto. Então a parada é que, dado o Sharkscope, meio que fazer uma integração assim. Deixa eu só. Essa será a primeira versão que eu vou fazer. Só deixa eu abrir o Sharkscope aqui. Cadê o Sharkscope? Bora. Então, basicamente, a primeira ideia, né, da integração seria assim. O usuário vai lá, vou pegar alguns torneios, vamos pegar pode ser do PokerStars do último mês aqui, nos últimos 30 dias. Vou pegar os meus dados só como exemplo. Cadê eu? Nem lembro qual é o meu nick no PokerStars. Underline. Isso. Então, basicamente, vai pesquisar lá. E aqui tem, ó, para você baixar os dados. Então, você vai baixar os dados aqui. Ele vai vir num Excel da vida. E basicamente você vai fazer o seguinte. Você vai escolher o arquivo. Escolhe. E carrega, e a partir daqui ele vai processar todos os dados, sabe? Então, essa é a ideia inicial. Dá para fazer integrações melhores? Dá para fazer integrações melhores. Só a questão envolve custo, talvez, envolve automação, envolve mais algumas questões mais algumas questões assim de como fazer. Então, como eu quero entregar não o mais cedo possível, mas entregar meio que logo alguma coisa meio funcional, eu vou meio que usar essa forma. Ela precisa que o usuário coloque no sistema, mas dá para pensar em coisas melhores mais para frente, assim. Só que daí tem que ver qual que é o custo de fazer automático e como fazer o processo de automação também. Então, essa aqui é a ideia. Aqui não está funcionando ainda, mas só com a base. Ele vai colocar meio que os dados no formato que vai ser utilizado, e assim a gente utiliza os dados. Então, meio que a integração já está funcionando. O que já foi feito, assim. Então, já tem essa parte, já manda para o back-end, o back-end já faz o processo. Ainda falta integrar o processo de cobrança, e daí a questão de cobrança, eu queria ver se vai ser um torneio mesmo 0,001 pulse, ou dar algum desconto, porque assim, o cara vai inserir, por exemplo, 1000 torneios, seria quase uma pulse inteira. Ou fazer um desconto, por exemplo, 20% de desconto para você inserir. Então isso é alguma coisa que eu ainda tenho que pensar, eu quero ouvir vocês também nesse aspecto, dar desconto ou faz mesmo operação. Assim, o custo ainda é muito baixo, e ter operações dentro do sistema é legal. Você tem o benefício de atingir aquelas metas de ganho de XP por gastar pulse, então acho que é legal pensar nesses dois aspectos. Assim, talvez em algum momento eu quero ouvir o feedback de vocês sobre esse aspecto, assim. Boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Chegou no meio, mas vamos lá. Seguindo, então, o que foi feito essa semana basicamente foi isso, assim. Então, o porquê da automação, eu meio que coloquei, né? É tudo automático, funções atômicas, sem duplicidade de informação, mais segurança, e quando for escalada, a gente vai ter mais, como podemos dizer, mais segurança para escalar, não precisa ficar fazendo operação um por um. Então
Então é importante. Bem-vindo, Aníbal Vegano Corvo MTT, né? Seja bem-vindo à live. Qualquer coisa é só trocar ideia. Então, meio que a importância do coisa. E o foco atual é Chartscope, integração com o Chartscope. Foi a votação que foi colocada. Eu pretendo entregar a versão até o final de semana, que já dá para colocar os torneios lá. A questão daí, como posso dizer, melhorias, daí vão ver com o sistema, esperar os usuários usarem, daí vão falar, faça assim, faça assado, que é melhor, não estou entendendo aqui, não estou entendendo lá. Então, quero entregar a primeira versão nunca é a versão final, mas eu quero entregar ela até o final de semana e eu acredito que eu consigo, assim, se nada me atrapalhar, nada me tirar do tempo de programação, assim, eu consigo entregar até final, vamos lá, 2, 3 dias, se nada atrapalhar, se dá alguma coisa, uma quebra de não querer funcionar, vamos jogar até segunda-feira eu devo entregar já 100%, porque isso é importante. O usuário coloca dados antigos e daí tem mais informações. A IA trabalha muito melhor com mais dados. Você colocar 10 dados é pouco, você colocar 1000 ela já tem uma informação muito legal e uma maior acertabilidade dos dados e cria mais valor para o módulo, né? Você começar do zero é complicado, mas quando você coloca vários dados antigos, você já não está do zero mais, né? Então, essa importância, esse é o foco atual e foi o foco que vocês decidiram, né? Vocês colocaram para votação e eu estou executando. Então, meio que foi feito dessa semana e para onde está o foco é esse. E daí a terceira parte, que é a enquete da semana, que vai ser colocado para votação. Então, eu queria, como eu tenho que fazer agora, que é a integração Chartscope, eu não podia colocar qual prioridade no próximo, eu queria resolver mais um gargalo da plataforma, do que tinha daquelas decisões iniciais, e qual que é? Ainda tinha 25% em reserva de decisões futuras, né? Deixa eu abrir aqui. Informações, regras da plataforma. Aqui ainda tinha esses 25 da reserva de decisões futuras aqui de baixo. Então eu queria meio que tirar dela uma informação a menos e realocar para algum outro lugar, para onde o dinheiro e as pools elas vão ter algum valor. Então a enquete é nesse aspecto, é como realocar esses 25% dessa reserva de decisões futuras e talvez encerrar ela e seguir já com uma coisa já pronta, não tem mais para o futuro, mas é pronto, decidido agora, decidido pela comunidade como que eles vão fazer. Então a ideia é essa. E as opções são, deixa eu só pegar na ordem para mim não me perder. Então, porque nela a reserva futura já cumpriu seu papel inicial, que era iniciar e depois ir realocando para onde fosse preciso. O projeto já está mais maduro, já tem alguns gastos, já tem aonde gastar e seguir. E os custos e como as reservas já estão todas criadas. Então, essa ideia de mudar. E quais são as opções, né? A opção 1 vai ser sempre a opção que está, deve manter. Se quiser manter também, se a galera acha que é legal ter para a reserva de distribuição futura lá para frente, para tomar uma decisão lá na frente, deixar um valor meio que travado, meio que para usar caso necessite, para alguma tá lá também, mas foi a galera que decidiu o 100%, né? Primeiro de camada de 25 e 25, então mantém 25 em decisões futuras, 25 acolhimento, 25 marketing, 25 desenvolvimento e nada em recompensa. A opção 1 é manter, né? A opção 2 é migrar de reserva de decisões futuras para acolhimento, que aí é um saldo que está negativo, né? Está negativo por quê? Porque cada conta que cria ele tem um gasto de R$1 e 0,50 pulse, né? Então ela está negativa e aqui, se você, quem quer que mais usuários entre por esse valor, é legal manter aqui, ir para a reserva de acolhimento. Quem acha que entrar mais usuário é importante, então é um bom voto. Claro, há pontos positivos e negativos. Positivos, entrar novos usuários se torna mais natural, mais fácil, eu consigo engajar mais pessoas, e se tiver mais reserva, mais eu vou tentar ir para o funil, puxar mais pessoas e menos para engajamento. Então quem acredita que é mais importante entrar mais pessoas é um bom voto. O suporte da comunidade como um todo, né? Mais pessoas, mais ideias, mais
mas coisas vão funcionando, e o impacto é indireto, né? Não é nada no desenvolvimento em si da plataforma, mas é mais pessoas entrando, que é também um pouco o cerne, né? Mais pessoas, mais ideias, mais coisas. Mas é um impacto indireto no desenvolvimento dela. A opção de votação 3 aí para reserva de desenvolvimento é o que sustenta os custos e é o que já tem alguns custos, né? Qual que é o custo que tem questão do domínio, né? Que ele está lá para ser pago, né? E tal. E começa a ter alguns, por exemplo, dá para fazer alguma integração talvez com o Sharkscope melhor se você tiver mais dinheiro em caixa, que é para fazer algum com API, alguma coisa do tipo que pode ter alguns custos. Então a reserva de desenvolvimento meio que nesse aspecto. E a base técnica sempre tem gasto, talvez com mais processamento, mais capacidade de banco de dados, que não é agora, mas mais para frente. Então ela vai criando uma reserva maior, porque, cara, vai ter gasto em algum momento. Eu estou fazendo para gastar o mínimo possível, mas em algum momento vai ter. E também é um retorno de médio e longo prazo. Você não, hoje talvez não tenha tanto gasto, mas lá na frente, quanto mais dinheiro tiver nessas reservas, mais coisas legais dá para criar, dá mais para fazer coisas do tipo. Então quem quer focar no desenvolvimento mais grosso, criar coisas mais maiores dentro da plataforma, então uma reserva de desenvolvimento é um bom voto. Salve, Yorkzinho, seja bem-vindo. Ficar uma ideia. E a opção 4 aí para a reserva de recompensas, ela não tem nenhum valor, e daí é um incentivo indireto. Incentivo direto para as pessoas ganharem XP com ideias, com indicação e coisa do tipo. Então, ela é indireto. Cara, deixar bem claro aqui que a reserva de recompensa a gente vai ter alguns problemas de execução, podemos dizer, o que envolve dinheiro em si, né? O que arrecadado, eu posso fazer meio que tudo que quiser com Pulse, mas com dinheiro em si eu vou ter alguns problemas de muito cuidados legais, assim. Então, já deixar bem ciente que isso não é uma questão assim, mas as Pulse sim, as Pulse que entram no sistema posso recompensar, porque elas estão moeda do sistema, e daí os outros têm que tomar um pouco cuidado no que vai ser falado, no que vai ser passado. Então, então tem essa ideia, mas já é um incentivo, criar uma reserva para incentivo também lá na frente. A Oba, Josnei, seja bem-vindo, trocar uma ideia. E daí reconhecimento por participação, que mais participa vai ter algum incentivo, né, para ganhar XP e coisa enfim. E aqui já deixar bem claro, né, tipo, exige regras futuras claras. Como vai ser feito, quando, em que momento vai ser feito. E assim, Impulse é fácil fazer as operações. Em real, que tiver, tem que tomar muito cuidado. Tem questões legais, tem questões, coisas que eu vou tomar o máximo de cuidado, tá? Eu vou deixar bem ciente que não vou sair da lei em nenhum momento, então não vou fazer gambiarras nesse processo. Então ele não será automático a recompensa em real, mas a recompensa em Pulse é bem tranquilo, assim, nesse aspecto. E, opa, apertei no botão errado. Apertei no 0, tá. E daí a opção 5 que vai ter é abster-se, né? Sempre tem. Então, o que está sendo de verdade não é só dinheiro, é Pulse, é o que é um pouco ouvir o que a comunidade quer. Se a comunidade quer mais pessoas, se a comunidade quer mais desenvolvimento, ou se a comunidade quer mais recompensa, ou se a comunidade quer o que, né? Então, a votação é sempre para ouvir o que a comunidade quer no aspecto, então não é só sobre dinheiro. Entender o que a galera acha e na qual fase do projeto que está, grau de execução, postura diante do futuro. Então, a votação para ouvir o que a galera quer, mas também que a galera entenda em que momento o projeto está e o que ela precisa. Então, meio que não tentar induzir a votação a algum lado, mas que a galera também entenda o que é necessário. Então, a gente está aqui para trocar essa ideia e tentar representar onde que o projeto está, o que ele está tentando querer e coisa do tipo. E assim, a postura diante do futuro, cara. O projeto não é de curto prazo, não é de hype. É um projeto, para mim, é de longo prazo.
carreira de pôquer é gradativo, subindo, altos e baixos vai ter, mas é sempre pensando no longo prazo. Talvez a reserva hoje está lá aqui 8 e pouquinho, cara, não faz diferença alguma. Só que aqui 2, 3 anos talvez vai ter 10 mil, daqui 4, 5 anos vai ter 100 mil, aqui 6, 7 anos vai estar 1 milhão, e daí longo prazo isso dá para fazer muita coisa legal, mas só vai ter longo prazo se a gente começar a fazer agora. Então eu estou no curto prazo criando longo prazo, tentando tomar a melhor decisão possível. Então essa ideia sempre pense no longo prazo. E eu quero ouvir a opinião de vocês nesse aspecto. A votação é muito isso, né? Não, muitas vezes a galera vai no que primeiro alguém votou, mas pode ser crítico, pensar, pode votar diferente. O abster-se também é um voto, então sinta-se à vontade nesse aspecto. E após a live, então, eu vou colocar as atualizações no grupo lá e vou abrir a votação lá para vocês no mesmo sentido. Até amanhã. Dá para votar um pouquinho atrasado, dá para votar, então eu não atualizo sempre na quarta-feira, então se tiver votos atrasados eu atualizo normal, exceto quando é fechamento de mês que eu não consigo atualizar daí. Então é meio que isso, né? O projeto é feito para não quebrar, não é para crescer rápido, é devagar, com calma, tomando as melhores decisões. Estamos construindo a base, e daí a live aqui também é para construir a base, e a primeira tentativa, a primeira nunca é a melhor, a gente vai melhorando, vai tornando melhor. E assim, quem tá agora é que vai mudar o futuro da plataforma. Quem tá agora é o que vai, como posso dizer, a voz de vocês tem muito mais poder do que vai ter depois. Por exemplo, dos usuários ativos é um de 12, né? Um 12 avos. É muito melhor do que depois um de 10 mil. Então, claro que tudo que vocês pedirem eu vou lá colocar, executar e coisa afim. Assim. Bora, fechou? Eu acho que tá em intervalo comercial, eles colocam aqui, mas acho que tá Já passou? Então vem atrasado aqui. Então é meio que isso, assim. Queria ouvir vocês o que acharam da live, da ideia da live principalmente. Querem ver alguma coisa da plataforma, como que funciona. Eu tô aqui para ouvir o feedback e eu quero ouvir vocês também. Então, meio que nesse aspecto. Aqui lembrando um pouquinho da enquete, como que tá as reservas, né? Reserva de acolhimento, valor negativo, porque cada conta criada vai R$ 1 e não tem ainda para cobrir. Vai também a questão de pulse, mas a questão de pulse lá é coberta. A questão da reserva de desenvolvimento, a única questão é o domínio, que foi 170 e alguma coisa. Eu fiz um empréstimo meu com juros de Selic e tal, para ser justo e tal, para todos, e o resto é o que vai arrecadando. A live aqui, ela gera um pequeno valor, né? É um valor pequeno, não tem como ser muito, e como vai ser menos lives longas, então vai ser menor ainda. Então ela não vai gerar muito, vai ser mesmo que a plataforma gerar, mas sempre está gerando um pouquinho, e assim a gente vai criando coisa nova. Que foi ajeitado também, então a reserva está em 8,19, foi atualizado dia 31. Aqui também vou ter que colocar para votação em algum momento, ela não está sendo colocada, só porque assim eu não tenho ideia do que colocar para votação ainda. Então, caso alguém tenha ideias, eu agradeço receber, porque não faço ideia quais outras opções para colocar para votação. Então, sinta-se à vontade. E mais uma questão que também eu quero deixar claro, que eu quero o feedback de vocês, é como recompensar pessoas que estão me ajudando, e daí tem a galera que está me ajudando na live aqui, né, os slides que fizeram.
Tem também as publicações no Instagram e Facebook, e também a questão de quem vai ajudar nos vídeos, no recorte e coisa assim. Eu preciso recompensar em XP de alguma forma, tá? Mas eu não tenho muita ideia. A minha única ideia que surgiu aqui é. Espero tomar uma água, que minha garganta secou. A única ideia que eu tenho é. Vamos pegar, tipo, uma quantidade de XP eu tenha liberado para distribuir com essas pessoas. É mais uma pessoa que está me ajudando do que várias, mas sim, eu tenho que recompensar de alguma forma. Por exemplo, vamos pegar 100 XP, eu tenho 100 XP que eu posso distribuir para as pessoas que me ajudaram no mês. E daí eu distribuo 50 para um, 50 para outro, 25, 25, 25, ou 50, 25, 25, alguma coisa do tipo. É a única ideia que me surgiu. Assim, o modelo final tem que ser muito mais elaborado, mas ainda não tenho. Também quero ouvir vocês, meio que com a opinião de vocês. Chamar a galera para seguir o Instagram, né? Então, quem quiser seguir o Instagram, bora lá. Outra questão, eu vou tentar ouvir vocês mais nos layouts. Por exemplo, eu vou trocar o layout dessa página meio que pro layout do que foi ganhado lá em votação. Só que eu quero, vamos pegar 3 exemplos diferentes. Eu quero que vocês votem de alguma forma e não como enquete daquela de uma por semana, mas como posso dizer de opinião de vocês, qual que acham melhor e coisa do tipo. Eu tenho que pensar de alguma forma de ser mais rápido de votar. Talvez aqui na live, é, na live fazer alguma votação, alguma coisa do tipo. É, porque colocar lá na forma no WhatsApp é um pouquinho complicado, então vou pensar de alguma forma de ouvir mais vocês, de decidirem essa página vai ser assim, essa página vai ser diferente. Então, algumas coisas que eu quero fazer meio que com a ideia de vocês. A Rude ficou bonita o inicial lá, você está dizendo? Essa aqui? Mais pessoas gostaram, assim. Qualquer coisa eu deixo essa também. Eu não lembro se ela está no formato exato do que ganhou a votação lá. Eu não lembro qual que é essa aqui. E não lembro qual que ganhou. Mas eu vou manter meio que igual, talvez mudar um pouquinho a cor. Mudar talvez, sei lá, tipo, aqui mais informação, né? Tipo, de passar e aparecer alguma coisa. Tem o roadmap meio que para fazer. Então, meio que tem aqui, mas dá para fazer uma coisa mais legal, mais elaborada e tal. Então, e é isso. Galera, também chegue lá no Instagram, dá uma curtida. Assim, vai melhorando, é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, e cada vez nós vamos melhorando. Não adianta, a gente não vai fazer perfeito desde o início. Então, quem não segue lá, tem 9 seguidores, vão seguindo. E quem quiser, tipo, envia pro amigo, chama lá, vamos ganhar curtida. Facebook também, mas o Facebook é mais repetição daqui. E possivelmente nós vamos começar também a questão do YouTube, tá? Com recortes daqui, o vídeo inteiro daqui. Só como exatamente não sei ainda, mas eu vou tentar fazer isso e pegar lá também. Então, sinto-se à vontade para curtir e, assim, feedback, quiserem perguntar alguma coisa, quiserem saber, trocar uma ideia, estou aqui disponível para trocar uma ideia rapidinho. Senão a gente encerra e volto a fazer a mesma coisa na segunda-feira, melhorar, fazer melhor e trocar ideia assim. Então, se quiser tocar em alguma coisa, senão a gente encerra. E agradeço quem chegou aqui. Eu achei que não ia ter pessoas. Achei que ia ter pouquinho, mas 6, 7 pessoas. Valeu, agradeço. Não sei exatamente quem que tá, então, mas alguns sei, né? Yorkzinho, Josney, obrigado. O Felipe, obrigado. O Aníbal, que é o Wanderson. O Aníbal, se eu falei errado também é sacanagem, né? Ele usa um nick aqui, um nome verdadeiro e o e-mail é outro, né? Daí me confundo, né? Mas acho que é o Wanderson que estava aí. E então,
É isso. Agradeço a todos. Meu muito obrigado. E GLGL na vida. Boa noite para todos. E um grande abraço. Falou, valeu.